Temer na parede. Relatório da Polícia Federal aponta o pagamento de uma mesada de R$340 mil nos anos 90. 3 dos 4 blocos do pré-sal são leiloados e o governo deve arrecadar mais de R$3 bilhões. Mais ônibus são incendiados em Minas Gerais. O estado já registrou 101 ataques desde domingo. Brasil desperdiça pouco mais de R$10 bilhões por ano com vazamentos de água. Com dinheiro curto, tem gente que aproveita as compras do cartão de crédito para viagem sem pagar nada. Afeganistão vai respeitar um cessar-fogo temporário com os talibãs durante as festividades religiosas. Tudo isso e muito mais agora, na edição de 1 da tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Carolina Lorenzetti, uma ótima tarde para você. Chegamos à quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Começamos com a Folha Online. A Aedes deixa 1 em cada 4 municípios do país sob risco de novos surtos. Olha ele de volta aí, hein? Pois é, este pequeno mosquito, vale lembrar, é responsável pela transmissão de doenças como dengue e chikungunya. 1.153 cidades apresentam alto índice de infestação deste grande vilão. Portanto, por favor, gente, cuidado redobrado com a água parada, seja em pneus, plantas, caixas d'água e também piscinas. Até porque esse bicho não aparece só no calor, não. Agora é a vez do portal G1. Inadimplência do FIES dobra desde 2014 e 41% não pagam parcelas há mais de 3 meses. Gente, a crise não está fácil para ninguém. Depois de um período de crescimento de novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o número de pessoas que não conseguem pagar a mensalidade saltou de 19% em 2014 para 41% em março deste ano. Em números, são 249.433 estudantes que não estão com as contas em dia com o FIES, bem maior que a expectativa do governo, que estipulava apenas cerca de 6 mil devedores. Vale destacar que muitas instituições cobram o triplo ou até 4 vezes mais que a mensalidade cobrada dos alunos que pagavam pelo curso do próprio bolso. E agora, para onde correr? Para fechar, no portal UOL, vaquinha de Lula soma R$56 mil só no primeiro dia. Mas vem cá, ele poderá usar o dinheiro? Lançado ontem pelo PT, o site é de financiamento coletivo para custear a campanha do ex-presidente Lula. O montante veio de 580 pessoas que contribuíram com valores que variam entre R$10 e R$1.064. Só que olha só, até o fechamento desta edição, o valor já ultrapassava os R$70 mil. Vale lembrar que Lula está preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, desde o dia 7 de abril, sob pena de 12 anos e 1 mês de prisão, após ser condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do Triplex, em Guarujá, no litoral paulista. O PT insiste que, mesmo preso, Lula será candidato. Mas vem cá, e essa grana arrecadada? Se o partido conseguir registrar sua candidatura, sim, a grana está livre para ser usada. Caso contrário, o dinheiro terá que ser devolvido aos doadores. A Polícia Federal fechou o cerco contra o presidente Michel Temer e o atacou em 2 frentes. No caso dos portos, um documento aponta recebimento de uma mesada nos anos 90. E no caso da Odebrecht, que investiga o repasse de R$10 milhões da construtora para campanhas do MDB. Nesse caso, inclusive, a PF pediu a quebra de sigilo telefônico de Temer e seus auxiliares. Temer reagiu às novas ações da PF e acusou o inquérito do setor portuário de ter entrado no terreno da ficção policial. No mesmo dia, ele sofreu um novo golpe da mesma instituição. No âmbito da investigação sobre um repasse de R$10 milhões da Odebrecht ao MDBista e seu grupo, a Polícia Federal pediu ao Supremo a quebra do sigilo telefônico do presidente e de seus 2 mais próximos auxiliares no Planalto, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de Minas e Energia, Moreira Franco. Uma planilha anexada pela Polícia Federal em investigação sobre o decreto dos portos aponta o pagamento de uma mesada de R$340 mil por empresas do setor, como a Rodrimar, a Temer, ao longo dos anos 90.
O documento constava de um inquérito de 2011, arquivado pelo STF e trazido ao novo inquérito pelo delegado Kleiber Malta Lopes. Na planilha constam as iniciais MT e MA, ligadas a quantias. Para os investigadores, MT é Michel Temer e MA, Marcelo Azeredo. Em nota divulgada pelo Planalto, Temer acusa a PF de produzir um fantasioso cenário de reconstrução arqueológica, alimentando apenas uma imensa farsa. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teria pedido doações a campanhas de 2010 ao empresário Marcelo Odebrecht. O contato foi feito por e-mails que constam em um laudo da Polícia Federal. Fernando Henrique teria recorrido a Marcelo Odebrecht para angariar fundos para a campanha ao Senado de dois tucanos em 2010, Antero Paes de Barros e Flecha Ribeiro. Os e-mails foram localizados por peritos da Polícia Federal no computador do empresário. A troca de mensagens foi anexada aos autos de um dos processos em que o ex-presidente Lula é réu. No primeiro e-mail enviado a Marcelo, FHC fala em SOS para a campanha e envia os dados bancários. Os valores de doação foram citados em uma outra troca de e-mails do então executivo da Odebrecht, André Amaro, para Marcelo. Amaro diz que a contribuição da empreiteira seria de R$ 1.800.000 em 24 meses. O laudo foi produzido pela PF com autorização do juiz Sérgio Moro, que atendeu ao pedido da defesa de Lula para determinar uma perícia no computador de Marcelo. 3 dos 4 blocos do pré-sal foram leiloados e o governo deve arrecadar mais de 3 bilhões de reais. O terceiro leilão foi marcado pela oferta de até mais de 75% da produção para a União e pela derrota da Petrobras. O Irapuru foi disputado por 4 consórcios, 3 Marias por 2 e 2 Irmãos recebeu apenas uma oferta com um valor mínimo. Itaimbezinho, o bloco menos valioso da rodada, foi o único que não teve nenhum interessado. A Petrobras foi superada por petroleiras estrangeiras em 2 áreas, mas exerceu o direito de preferência garantido por lei e decidiu entrar nos consórcios vencedores com participação de 30%. E a nova tabela com os preços mínimos para o frete de cargas deve ser publicada somente na sexta-feira. Os preços definidos em acordo com os caminhoneiros geraram polêmica e desagradaram vários setores. Empresas prometem ir à justiça contra a nova tabela, que deve causar aumento nos preços dos produtos. As promessas feitas pelo governo a caminhoneiros para encerrar a greve enfrentam resistências e estão ameaçadas. Os acordos não só se mostraram difíceis de serem cumpridos, como abriram várias frentes de crise, que atingem ministérios, agências reguladoras, órgãos de controle, estados e empresários dos mais diversos setores. No Planalto, há temor em contrariar um lado ou outro na disputa. Auxiliares mais próximos do presidente Temer temem pelo futuro das negociações, feitas sob pressão, e a grande preocupação com uma nova paralisação. O medo é em relação aos grupos mais radicais de caminhoneiros autônomos, já que o movimento não deve contar mais com o apoio das transportadoras. Além disso, a avaliação é que o tabelamento é inconstitucional, porque fere o princípio da livre concorrência. Por isso, entidades empresariais consideraram derrubar a tabela nos tribunais se não ficarem satisfeitas com a revisão. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo já avisou que vai recorrer à Justiça, por meio de um mandado de segurança para impedir o tabelamento. Segundo a Fiesp, empresas estão reclamando que o tabelamento deve provocar um aumento de 30% até 150% no preço final dos produtos. E quem vai acabar arcando com isso vai ser o consumidor. A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação já estimou que a tabela vai levar a um aumento de até 80% no preço da logística para o setor. Mais ônibus foram incendiados em Minas Gerais na noite de ontem. No total, o estado já registrou pouco mais de 100 ataques desde domingo. 34 cidades mineiras registraram ataques contra veículos. Policiais estão circulando à paisana nos ônibus para evitar novos ataques. No Triângulo Mineiro, o policiamento foi reforçado.
Mesmo assim, mais ocorrências aconteceram em Uberlândia e Sacramento. Além do transporte coletivo, veículos das prefeituras também viraram alvos dos criminosos. A polícia disse que vai escoltar ônibus que fazem transporte de universitários entre cidades vizinhas. O governo de Minas Gerais está associando os ataques à existência de bloqueadores de celular nos presídios, que estariam sendo comandados por uma facção criminosa. E já no Rio Grande do Norte, mais ataques contra veículos foram registrados. Em São Paulo, um parto de emergência foi feito no acampamento dos ex-moradores do prédio que desabou. E em Mato Grosso, a bisavó de um bebê enterrado vivo foi presa por tentativa de homicídio. Agora, em um giro de notícias pelo Brasil. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma ambulância e um carro do Corpo de Bombeiros foram incendiados. De acordo com a Polícia Militar, 4 homens foram até uma base da corporação e metralharam o prédio. 2 adultos suspeitos dos ataques foram detidos e 2 adolescentes apreendidos pela polícia. No centro de São Paulo, uma mulher que morava no acampamento de sobreviventes do prédio que desabou no dia 1º de maio, deu à luz a um bebê que morreu após o parto. Segundo moradores, o resgate demorou para chegar ao local e o atendimento começou a ser feito por policiais dentro da própria barraca da grávida. A mulher está internada. Em Canarana, Mato Grosso, a índia recém-nascida resgatada após ser enterrada viva foi transferida para Cuiabá. A menina sobreviveu após ficar cerca de 7 horas enterrada e foi resgatada por policiais. A bisavó da criança disse que ela enterrou a bebê porque ela não chorou e, por isso, acreditou que estivesse morta. A idosa foi presa e vai responder por tentativa de homicídio. Em Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul, um homem suspeito de matar a companheira a facadas morreu logo após o crime em um acidente de trânsito. O veículo do suspeito invadiu a pista contrária e bateu contra uma carreta. Ele morreu no local. No Rio de Janeiro, uma briga entre uma estudante da rede estadual e uma fiscal de ônibus gerou tumulto dentro de um coletivo. A confusão começou após a adolescente entrar pela parte traseira do ônibus, sem pagar a passagem. A empresa Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que a cobradora foi demitida. Mais uma vez, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado na Lava Jato. Além de Cabral, o Ministério Público Federal denunciou outras 61 pessoas na Operação Câmbio Desligo. O grupo é acusado de organização criminosa que, desde a década de 90, teria promovido evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os alvos eram doleiros suspeitos de movimentarem mais de R$1,5 bilhão de reais em 52 países. Sérgio Cabral já se tornou réu 23 vezes, sendo que em 5 delas já foi condenado em primeira instância. E o Comando da Intervenção na Segurança Pública realiza uma grande operação no Rio de Janeiro contra grupos criminosos em várias comunidades. E quem tem as informações ao vivo é o repórter Anderson Nascimento, direto da capital fluminense. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Carolina e Daniel. Boa tarde a todos. Esta foi uma manhã de grande operação militar no Rio de Janeiro. As Forças Armadas, em conjunto com a Polícia Civil e Militar, estão realizando ações em 6 comunidades em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. São elas Cidade de Deus, Gardênia Azul, Morro da Helena, Outeiro, Parque Dois Irmãos e Vila do Sapê. Nessas comunidades moram aproximadamente 200 mil pessoas. Na operação, barricadas estão sendo removidas e pessoas revistadas. Para evitar a fuga de criminosos, a polícia faz cerco nas ruas adjacentes e também interditou a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. No início da manhã, um suspeito foi morto e 10 pessoas foram presas. 3 pistolas, uma granada e uma farta quantidade de drogas foram apreendidas. Participam desta intervenção 4.600 homens do Exército, 420 policiais militares e 350 policiais civis.
Além desta ação, uma operação também está acontecendo na Rocinha, Zona Sul. O Batalhão de Choques faz uma operação na comunidade para que venha também conter essa violência e esses grupos criminosos. Mas até o momento ainda não divulgaram dados da atividade. Vamos falar agora de uma tragédia que aconteceu nesta madrugada em Duque de Caxias, um município próximo à capital. O policial Douglas Fontes foi morto por bandidos na Avenida Rio Branco. Ele é o 54º policial morto só em 2018. Com a namorada dele pela região, quando foi abordado por 5 criminosos fortemente armados. Os bandidos desconfiaram que Douglas era PM. Ele foi obrigado a deitar e foi executado. A namorada dele foi liberada pelo grupo e fugiu do local. Horas mais tarde, segundo a Polícia Militar, a mãe de Douglas, Maria José Fontes, de 56 anos, passou mal ao reconhecer o corpo do filho e sofreu um infarto fulminante. Ela morreu antes de receber socorro. Douglas era lotado no 15º Batalhão. Ele deixa 2 filhos, um de 8 e outro de 5 anos. Nós vamos continuar aqui apurando os desdobramentos dessas informações e, por enquanto, voltamos ao estúdio. Triste notícia. Muito obrigada, Anderson, pelas suas informações. E você vai ver a seguir, com o dinheiro curto, tem gente que aproveita as compras do cartão de crédito para viagens sem pagar nada. E ainda, Afeganistão vai respeitar um cessar-fogo temporário com os talibãs durante as festividades religiosas. Fique com a gente, nós voltamos já. UM23, estamos de volta e em tempos de dinheiro curto, tem gente que está aproveitando as compras no cartão de crédito para conseguir produtos e viagens sem pagar nada. É que as compras podem ser convertidas em pontos e milhas aéreas. Vamos ver. O celular que a Tamires usa foi comprado pela internet. O mesmo aconteceu com a geladeira, uma promoção que não dava desconto no preço, mas ajudava a acumular mais pontos rapidamente. Eu comprei ela numa promoção que a cada R$1 gasto você ganhava 10 pontos. E aí você pensa, né? Óbvio que eu vou trocar as coisas de casa quando tiverem as promoções. Além das compras promocionais, a Tamires tem outras estratégias para acumular mais pontos. Faz tudo o que pode com o cartão de crédito. E qual foi a estratégia que vocês adotaram, que vocês perceberam que mais funcionou para acumular milhas? Que mais concentrar tudo no cartão. Assim, a gente não usa débito, praticamente. Tem alguns aplicativos hoje em dia, por exemplo, que você pede para a pessoa ir sacar o dinheiro para você e você paga o aplicativo com o cartão. Até sacar o dinheiro já dá para você ganhar milhas hoje em dia. Esforço que tem rendido bons resultados. Que lugares que você já foi? Os últimos que eu fui para Nova York agora esse ano. Ano passado também eu estive em Nova York, mas a gente já foi para Miami, já fomos para Itália, já fomos para Califórnia com milhas também. Sem tirar R$1 do bolso? Para passagem, nada. Só a taxa de embarque, né? Que aí não tem milhas que paguem. A Pupi descobriu o mundo das milhas há mais de 20 anos. Já perdeu a conta de quantas viagens fez só com o acúmulo de pontos. Algumas delas em classe executiva. Ou eu uso para pegar uma passagem, ou eu uso para pegar um upgrade, então eu compro uma turista e viajo de executiva, que é tudo de bom, vamos combinar. Ou eu pago tarifa de hotel, que também dá para você pagar. E aí, em contrapartida, todas essas coisas também tem programa de milhagem, que você pode concentrar num programa só. A emissão de milhas no Brasil tem crescido a cada ano. Em 2017, foram emitidos mais de 250 bilhões de pontos, um crescimento de quase 28% em relação ao ano anterior. A emissão de passagens aéreas tem sido o maior destino dessas milhas. 85% do resgate ele é feito em passagens aéreas. Mas não quer dizer que só tem passagem aérea para ser resgatado. Hoje nós temos diversos produtos, né? Então tem produtos de casa, tem eletrônicos, você pode resgatar até hotéis e até mesmo ingressos para shows. A maioria dos cartões de crédito oferece em média de 1 a 3 pontos para cada dólar gasto na fatura. Segundo o diretor comercial de turismo, é possível encontrar trechos aéreos nacionais a partir de 6.000 pontos. Para ele, quem não utiliza esse benefício está perdendo dinheiro.
você não muda os seus hábitos, você já consome produtos e serviços no seu dia a dia. Basta só ficar atento aos parceiros que te trazem pontos para o programa. E você resgata produtos sem gastar dinheiro. Quem não usufrui hoje está perdendo uma oportunidade muito grande. Mas atenção para quem for viajar ao exterior. O dólar continua a subir em relação ao real hoje e chegou a operar acima de R$ 3,90 no início do dia. Às 11 da manhã, a moeda norte-americana tinha valorização de 1,11%, chegando a R$ 3,87. Na máxima até agora, a cotação chegou a R$ 3,91. Ontem, a moeda subiu 0,72%. E chegou a R$ 3,83 na venda. Preste atenção. O Brasil desperdiça pouco mais de 10 bilhões de reais por ano com vazamentos de água. É muita coisa. Para a gente ter uma ideia, só em 2016 as perdas corresponderam a 7 mil piscinas olímpicas por dia. Vazamentos de tubulações, furtos e fraudes fizeram com que o país desperdiçasse quase 40% da água potável dos sistemas de distribuição. O levantamento é do Instituto Trata Brasil, que apontou ainda que o índice de perdas em 2016 foi o maior em 5 anos. Um dos fatores é que as cidades não combateram os vazamentos e os furtos de água. E o prejuízo não é só econômico. Com mais água jogada fora, maior a necessidade de captação dos rios e de tratamento. Com isso, aumenta o consumo de energia elétrica, de produtos químicos para a limpeza da água e de manutenção dos equipamentos. O país gastou 11 milhões e meio de reais com saneamento básico em 2016 e perdeu 10 bilhões e 600 mil para o desperdício, uma conta que o contribuinte também ajuda a pagar. A solução para isso está em uma mudança das políticas públicas. Se o Brasil reduzir as perdas pela metade até 2033, conseguiria economizar quase 60 bilhões de reais. Até lá. E uma última informação, o Afeganistão vai respeitar um cessar-fogo temporário com os talibãs durante as festividades que marcam o fim do Ramadã. Segundo o presidente Ashraf Ghani, as forças de segurança só vão suspender as manobras ofensivas contra o Talibã armado, mas vão continuar atacando o Estado Islâmico e outras organizações terroristas, apoiadas pelo exterior e suas afiliadas. Ghani propôs a paz aos talibãs no final de fevereiro, mas os insurgentes não responderam. Bem, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. Boa tarde, até amanhã.